Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Tem a responsabilidade gigante de Cadu, inclusive, de não só não contratar os caras que são mais qualificados tecnicamente, mas de identificar o que há de carência dentro do plantel. A gente falou sobre Everton Ribeiro, por exemplo, é uma referência técnica absurda, independente do momento, é um cara que o torcedor ainda confia muito, mas você não imagina Everton Ribeiro sendo um maluco que no vestiário vai chegar, gritar com um, com dois, com três e chamar a responsabilidade. E você não imagina isso de quase mais nenhum jogador. Talvez de um Canu, um Mingo, um Caio Alexandre, mas você fica só conjecturando, assim, imaginando. Pô, o Mingo pode fazer isso, mas chegou um dia desses, ainda fala portunhol ali, sabe? Enfim, é uma situação que você para pra refletir, analisar o perfil. E faltou isso. Eles focaram tanto na questão de ter os caras com mais força. Aí foram no Roman Gomes, no Kiko Oliveira, caras de explosão, de marcação, porque a gente falou muito isso na coletiva. Mas e os caras com pedigree? E os caras que estão acostumados, habituados a vencer? Uma das críticas que eu tenho mais feito é a estrutura, talvez não seja nem só limitando a Bahia, mas a estrutura do grupo. Em não fazer só contratações pensando no retorno financeiro a longo prazo, né? No que o cara, como o Lúcio, pode entregar tecnicamente, mas também pode entregar financeiramente. Você nem sempre vai encontrar alternativas assim. Às vezes você vai queimar, entre aspas, o dinheiro do retorno financeiro, mas esse dinheiro vai retornar de outras formas. Como, por exemplo, avançando para a fase de grupos da Libertadores e ganhando 25 milhões. Então, assim, eu acho que vai além da questão técnica. O perfil de contratação tem que mudar e a oportunidade chega agora numa janela de meio de ano, em que a temporada europeia está terminando, tem muitos torneios lá fora chegando ao fim nesse momento e abrirão-se oportunidades para quem tem um scout qualificado, criativo, encontrar soluções tecnicamente qualificadas e também habituadas a vencer. O que custa um Memphis Depay para o Corinthians? Algo absurdo. Ele dá assistência, é R$1 milhão uma assistência. Mas os caras estão num dilema agora para poder fazer de tudo, o dever, o cacete, para manter o cara. Porque ele contamina positivamente, pô. O cara vai estar na Copa aí com a seleção da Colômbia. Saiu hoje. Então, assim, coisas para se pensar, sabe? Outro ponto, assim, que teve um seguidor meu que colocou o seguinte, que a paixão cega. Ele disse para mim, que eu fiz um comentário, uma postagem ontem, ou foi hoje, não me lembro agora, logo em seguida do jogo, dizendo o seguinte, que eu não tenho dúvida nenhuma que a fase é ruim, são 8 jogos sem vencer, mas que eu sou um torcedor que já passei por fases muito piores, né? Série C, corrupção, intervenção, vi quase o Bahia acabar e não acabou por conta da torcida, não tenho dúvida nenhuma disso, certo? E eu não abandonei, então não vai ser agora que eu vou abandonar. Aí fiz uma reflexão sobre isso e aí o cara falou que a paixão cega e eu dei razão a ele, a paixão cega mesmo, e é capaz de eu ter algum tipo de pensamento apaixonado, né? Mas eu tenho uma outra vertente, né? Eu também tenho um tipo de convicção formada que é natural que seja diferente da maior parte da torcida, porque eu tive acesso ao relacionamento com o Grupo City. Então, quando eu vejo as pessoas falarem fora Cadu, fora Ceni, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não existe decisão particularizada no Bahia. Não existe. Não pensem. Claro que o técnico tem a liberdade de escalar, tem tudo isso, mas ele tem o formato exigido pelo grupo. Não pensem que Cadu pode pegar a caneta dele e dizer assim, eu vou agora contratar XYZ, não é assim que funciona. Não pensem que Raul, o CEO do Bahia, SAF, pode tomar uma decisão da cabeça dele, não é assim que funciona. Então, quando eu vejo, e aí vai muito do vídeo que eu publiquei, em falar que a falha é coletiva e as virtudes também são coletivas, é porque eu conheço o funcionamento do grupo. Tudo no grupo, tudo, absolutamente tudo. Estou falando de marketing, estou falando de questão técnica, tudo isso, não existe aquela figura do presidente que existia antes, né? Que Guilherme até mudou um pouco isso, mesmo no conceito atual, ele ainda dividia algumas decisões, mas não existe a figura do decidir. Então, tomem cuidado quando vocês pedem a cabeça de uma pessoa, porque certamente aquela pessoa não tem possibilidade dentro do funcionamento do grupo, e não é só com o Bahia isso, em todos os times que fazem parte do grupo, inclusive o Manchester City, certo? De tomar decisões
isoladas. Agora, Leonardo, só continuar nesse assunto, Yuri. Mas você também não acha que uma pessoa que ocupa um cargo de chefia de gestão, ele carrega consigo a responsabilidade do mau momento do grupo, se há um problema de gestão do grupo, de um líder técnico de futebol do grupo, né? Raul Aguirre está mais direcionado a assuntos administrativos, futebol é Cadu Santoro. Você não acha que se há um problema de gestão no futebol e ele é quem comanda, ele não deve ser o alvo? Porque já que é repartido, o líder é quem tem que assumir, o líder tem que não sei se vai aparecer nesses momentos, eu acho que isso é até discutível, né? Se ele deve aparecer ou não, mas se responsabilidade ele não tem, se tem que cobrar alguém da gestão. Se vai cobrar alguém, não é o líder que tem que ser cobrado? Eu não tenho dúvida nenhuma, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, não. Inclusive, eu cobro que seja diferente. Né? Nas possibilidades que eu tive de fazer essa cobrança, de comunicação com a torcida, que tem que melhorar, eu falei, olha, eu sei que o formato de vocês é diferente, mas vocês escolheram o Bahia por ser um time de massa, um time de povo, né? De ter essa pressão. Na época, o Bahia foi escolhido por isso. Então, vocês também precisam se adequar a essa realidade nossa aqui, a essa realidade cultural. Perfeito. Né? Então, eu não pensem que eu estou dizendo isso no sentido de concordar, não. Eu só estou dizendo como é. Como é que acontece. Então, o que eu penso é, sabendo como funciona, então vamos aqui a título de exemplo. Cadires está sendo cobrado agora, né? Porque o Bahia está nessa situação. Beleza. Concordo que ele tem que ser cobrado também. Porque ele não foi a figura homenageada central quando o Bahia foi 2 vezes para a pré-Libertadores, depois de muitos anos, sem ir. Eu não vi as pessoas noticiando assim, viva o nosso diretor, porque colocou o Bahia na primeira página da tabela, viva o nosso técnico, porque as pessoas levam isso para o lado mais coletivo, o lado do Bahia, que é o correto, na minha visão. E na minha visão também, a cobrança precisa ser particularizada na função de líder do projeto, como você disse, mas eu não posso chegar aqui e ser desonesto intelectualmente e nem do que eu conheço e dizer assim, olha, se nós trocarmos o diretor de futebol, se nós trocarmos o CEO, se nós trocarmos o presidente, certo? Isso estará solucionado. Porque não vai estar. Porque as decisões são repartidas, são coletivas e não estou dizendo que é o caso, mas acredito que a pessoa, certo? O diretor, a pessoa lá, Cadu Santoro, na pressão que ele está recebendo, né? A cobrança que ele está recebendo, se ele pudesse, não tenha dúvida que ele já teria feito outro tipo de movimento. É a percepção que eu tenho. Inclusive falado, né? Há um anseio dele por falar e tal, que acaba por conta do que é determinado pelo grupo não sendo atendido, né? Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link da descrição. Aproveita.